Olá, alunos! Vamos falar agora a respeito das medidas de posição para dados agrupados, certo? Para quem está acompanhando os vídeos anteriores aí, né, percebeu que nós estamos calculando, né, média, mediana e moda para distribuições simples, certo? Que não eram aquelas com dados agrupados, ok? E agora a gente vai falar aqui então, né, de como calcular a média, a mediana e a moda quando eu tenho lá essa tabela, né, com classes, com limite inferior, limite superior, beleza? Muito bem. Pessoal, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequências, certo? Usaremos a média aritmética dos pontos médios x1, x2, x3 até o nosso xn de cada classe, certinho? Ponderados pelas respectivas frequências absolutas, F1, F2, F3 até o nosso Fn. Desta forma, pessoal, o cálculo da média passa a ser igual ao da média aritmética ponderada. Como assim, professor? Não entendi. Pessoal, a média aritmética, tá? Quando eu tenho ali uma tabela de dados agrupados, vai ser o seguinte: você vai pegar a sua frequência absoluta e vai multiplicar pela a média, tá, pessoal, do limite superior e inferior da classe. Esse x barra 1, tá, pessoal, olha, esse x barra 1, que aqui nós estamos representando por xi, ele é o ponto médio da iésima classe, certinho? Beleza. Aí você vai pegar ali, ó, a sua segunda frequência absoluta e multiplicar pela média aritmética, tá, pessoal, do limite da classe, né, ali inferior com o limite superior, beleza? E você vai fazer isso aqui para todas as classes, certinho? E vai dividir, obviamente, pela respectiva soma das frequências, certo? Vejam que o nosso Fi aqui, ó, é a respectiva frequência. Galera, percebam, né, que essa regrinha aqui, olha, é muito parecida com a regrinha da média aritmética ponderada, certo? A única diferença agora, tá, pessoal, é que ali no lugar do nosso x1, né, da nossa primeira variável, nós vamos colocar então a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior, certo? E aí a gente vai fazer isso para todas as classes, certinho? Tá aí. Bom, galera, vamos ver aqui agora como se calcula a mediana, certo? De uma distribuição de frequências com dados agrupados, certo? Bom, para calcular a mediana, nós vamos precisar muito da frequência absoluta acumulada, que nós vamos chamar aqui, ó, de FAC, certinho? Então, a partir de agora, quando eu falar aqui frequência absoluta acumulada, certo? Eu vou estar falando do meu FAC, ok? Então, nós vamos precisar da frequência absoluta acumulada da iésima classe, ok? E nós também devemos encontrar a classe I tal que... Bom, pessoal, vejamos. Antes de calcular a mediana em uma tabela de dados agrupados, certo? A gente vai ter que fazer esse negócio aqui, ó. Você vai ter que pegar o total de elementos que nós temos, certo? Na nossa distribuição e vamos dividir por 2, certinho? E isso tem que ser maior ou igual ao valor da frequência acumulada anterior a essa classe. E esse valor tem que ser menor ou igual à frequência acumulada desta respectiva classe, beleza? Aí você vai falar assim: professor, ainda não entendi nadinha do que você está falando, certo? Nem da média aritmética e agora tão pouco da mediana. Você vai ter que acompanhar aqui os próximos vídeos, onde eu vou resolver alguns exemplos para que você entenda essa situação, certinho? E aí, pessoal, depois que a gente identificar quem é essa frequência acumulada anterior e esse total dividido por 2, aí nós vamos então aqui, ó, pessoal, para essa outra regrinha aqui. Então vejam que isso aqui, ó, né, é um recurso que a gente vai precisar para de fato calcular a nossa mediana, certo? Bom, galera, para calcular a nossa mediana, né, depois de identificado aqui quem é a nossa frequência acumulada anterior e o nosso total de elementos dividido por 2, nós vamos pegar aqui, ó, o limite da fronteira inferior, né, da classe identificada aqui, tá, pessoal, anteriormente, mais o total dividido por 2, mais a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da respectiva classe, multiplicado, tá, pessoal, pela amplitude da classe. Então vejam, pessoal, que nós vamos ter que lembrar dessas duas regras aqui para a gente poder calcular a nossa mediana, né? Lembrando mais uma vez, LMD, né, é a fronteira inferior da iésima classe e esse nosso H é a nossa amplitude, certinho? Muito bem. Vamos falar aqui agora então, tá, pessoal, da nossa moda, certo? Pessoal, há duas maneiras para nós calcularmos a nossa moda. Então isso vai depender muito do que o seu exercício está pedindo, tá? Então lá na sua prova de concurso, na sua prova de vestibular, observe se o exercício ele vai pedir ali, ó, moda bruta, certo? Galera, se ele pedir a moda bruta, fique tranquilo, porque essa é mais fácil, certo? Para calcular a moda bruta, o que você vai fazer? Você vai pegar o limite inferior da classe modal mais o limite superior, né, da classe modal e vai dividir por 2, beleza? Simples assim.
L, tá pessoal? Esse L minúsculo é o limite inferior da classe modal. E esse L maiúsculo é o nosso limite superior da classe modal, beleza? E ainda, pessoal, quando eu falo de moda, tá? Eu posso, né, pedir aqui, ó, a moda de Kuiper, certo? Nesse caso aqui, galera, olha, o que é essa moda de Kuiper, certo? Para a gente poder calcular, né, primeiro encontra-se a classe modal, certo? Então a primeira coisa é identificar quem é a classe modal. Depois que você identifica a classe modal, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o limite inferior da classe modal mais a frequência da classe modal menos a frequência absoluta, né, da anterior à classe modal, dividido, certo, galera, por 2 vezes a frequência da classe modal menos, certo, a frequência absoluta anterior mais a frequência absoluta posterior à classe modal, e tudo isso multiplicado pela nossa amplitude de classe, certinho? Bom, pessoal, a moda de Kuiper, né, ela nos dá um valor muito mais apurado, certo? Um valor muito mais real. A moda bruta, né, como o próprio nome diz, é algo assim um pouco mais grosseiro. Então, se você realmente quer um valor mais refinado, né, um valor mais apurado, a gente vai ter que calcular a moda de Kuiper, certinho? Geralmente, quando não é solicitado nas provas, tá, pessoal, a gente calcula sempre a moda de Kuiper. Aí, quando ele pede a moda bruta, aí é que a gente vai para essa regrinha aqui, certinho? Então, nunca numa prova façam, né, a moda bruta, certo? Se o exercício não deixou claro o que é a moda bruta, certo? Então, sempre na prova, né, calcule pela moda de Kuiper, ok? Bom, lembrando mais uma vez, esse LMO, ele é a fronteira inferior da classe modal. F é a frequência da classe modal e a frequência absoluta. F ante é a frequência absoluta, né, pessoal? Anterior à classe modal. E esse F post, né, post, é a frequência posterior à classe modal. E o nosso H é a nossa amplitude de classe, beleza? E aí, pessoal, vejam que essas são as regras utilizadas, né, para a gente poder calcular média, mediana e moda, né, numa distribuição de frequências de dados agrupados, ok? Bom, para que você entenda melhor o que eu estou falando aqui, né, nessa apresentação das regras, é necessário que você veja ali os próximos vídeos, onde eu vou estar construindo, tá, pessoal? Toda, né, um raciocínio até nós calcularmos, né, a nossa média, mediana e moda, beleza?